Bom dia, queridos. Céu e nuvem estão brigando ali atrás para ver quem prevalece. Mas enquanto eles estão disputando ali atrás, quero comunicar, quero compartilhar com você uma experiência vivida há muitos anos atrás, quando eu ainda era médico. Eu era cirurgião na cidade de Campina Grande, num grande hospital de emergência, e eu havia operado um rapaz chamado Isaías. Era dia de quinta-feira. Ele havia começado a beber na segunda-feira e dia de quinta-feira ele ainda não tinha terminado. E a cirurgia dele foi por conta de uma pancreatite necrohemorrágica. É uma situação gravíssima. A gente abre o paciente e não tem praticamente nada o que fazer, porque o pâncreas dele literalmente se desintegra num grande hematoma. E depois de terminada a cirurgia, eu o levei para a UTI e quando eu estava colocando no leito de UTI, me chamou a atenção um outro rapaz que estava sentado numa cama lá no fim da UTI, ligado num respirador artificial. Quando eu terminei de ajeitar Isaías, eu fui olhar o rapaz de perto. E quando eu olhei o rapaz de perto, eu reconheci o rapaz. O nome dele era Roberto. Eu conhecera este rapaz numa reunião de oração. E ele estava dirigindo a reunião de oração na casa de um juiz do trabalho chamado Dr. Paulo, e me chamou a atenção porque aquele rapaz tão novo já tinha um ministério tão ungido, tão poderoso. Ele estava orando pelos enfermos. E eu lembro dele orando pela minha sogra, que tinha muita enxaqueca. Eu dizia, meu Deus, como um rapaz tão novo já pode ter tanta unção, tanto poder, tanta manifestação do teu Espírito Santo. Mas agora esse rapaz estava em coma profundo, ligado num respirador artificial. Eu perguntei à médica o que tinha acontecido e foi pior. Ela disse que ele vinha cheio de bebida, cheio de álcool, no domingo anterior, em cima de uma moto da cidade de Boqueirão, e havia caído e batido com a cabeça no asfalto e já havia chegado no hospital lambretando. Lambretando é uma expressão que a gente usa para dizer que o cara chega fazendo esses movimentos assim, porque o cérebro vai morrendo e a medula assume o comando dos movimentos dos membros. Ou seja, era alguém que estava perto de morrer. Ela disse, chegou em coma profundo, já lambretando, estado respirador artificial, nem estímulo para respirar ele tem, e nós colocamos no automático, mas estamos esperando para a qualquer hora de ligar o aparelho. Eu fui para casa muito mal. Qual dos dois quadros era falso? O daquele rapaz orando pelos enfermos, cheios do poder do Espírito Santo, que eu vira muitos anos atrás, ou aquele quadro que eu acabara de ver, de um rapaz em coma profundo, esperando a hora de morrer, porque vinha cheio de bebida, porque vinha totalmente embriagado em cima de uma moto e bateu com a cabeça no asfalto. Era dia de quinta-feira, dia de culto de doutrina. E eu vou passando para casa, entro na igreja, pastor Feijó está pregando, é culto de doutrina, e eu não estava nem prestando atenção no que ele estava dizendo, porque eu estava sentado lá no último banco, ainda perturbado com aquilo que eu vira. E então eu peguei a Bíblia e comecei a passar as páginas da Bíblia, e vendo textos que vinham à minha mente, e eu me lembro quando eu abri a Bíblia no Salmo 119, verso 50, é o mesmo Salmo 118 da Bíblia Católica. O Salmo 119 quase ninguém lê porque é muito comprido, mas aí os meus olhos caíram em cima de um versículo e é o versículo de número 50. E o versículo de número 50 diz assim, o meu conforto na tormenta é que a tua palavra me dá vida. A tua palavra me dá vida. E quando eu li esse versículo, eu me lembrei de um outro versículo que tem lá no fim da Bíblia, em Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes e vai até a divisão de osso e medula e de alma e espírito. Então eu pensei comigo mesmo, eu digo, sabe, aquele cara pode estar em coma, mas a palavra de Deus vai entrar na cabeça dele. E aí eu voltei para o hospital.
E aí quando eu cheguei, a doutora já estava recolhida no quarto dela, do repouso, e eu passei direto para a cama de Roberto. E eu abri a Bíblia de lado da cabeceira dele. E eu comecei a ler versículos da Bíblia. Eu disse que se ele pode estar em coma, mas a palavra de Deus é penetrante e vai entrar no juízo dele, esteja ele em coma ou não. E aí eu comecei a ler. E li o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu li o Salmo 46, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E quando eu li o Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, me deu um novo caminhar e pôs um cântico na minha boca. E quando eu estava lendo esse salmo, aquele rapaz que estava no respirador automático, fazendo tá, 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 de repente fez. A gente usa a expressão para dizer que brigou com o aparelho. Aí eu me assustei. Mas aí me assustei mais ainda quando eu olhei para trás, a doutora estava com os olhos arregalados. Aí eu disse, ô doutora, me desculpe, esse rapaz é um amigo meu, eu conheci e eu vim ler a Bíblia para ele. Ela disse, não professor, o senhor fique à vontade, pode ler o que o senhor quiser, pode vir quando o senhor quiser. Eu peguei na palavra. Todo dia eu ia lá e lia a Bíblia no ouvido dele. Todo dia eu ia e lia a Bíblia no ouvido dele. Eu me lembro um dia, domingo, eu ia subindo e o médico da UTI chegou e disse, Carlos Alberto, o pastor está rezando por um defunto lá em cima. Eles diziam, pastor, em título de gozação. Esse era um que gostava de debochar de mim. Pouco eles sabiam que quando eles debochavam de mim, eu estava orando por eles. E para a felicidade deles, Deus não atendia a oração. Porque eu orava e dizia em silêncio, meu Deus, manda um raio para fulminar esse imbecil, para ele cair ciscando aqui no chão. Mas Deus não atende esse tipo de oração. O fato é que eu subi, fui para a enfermaria de cirurgia, que era a minha enfermaria. E quando eu vou passando na porta da UTI, César, que era a enfermeira-chefe da UTI, sai da porta e me agarra no corredor, me abraça, dá uma rodada comigo e diz, doutor, venha ver o que Deus está fazendo. E quando eu entrei, Beto estava ainda em coma, mas não estava mais ligado no aspirador, estava ainda entubado. Aí ela bateu de um lado, bateu do outro, ele balançou o rosto assim, ela disse, tá vendo o que Deus está fazendo? E daí a alguns dias, ele estava sem o tubo, e daí a alguns dias, ele estava sentado na cama, e daí a alguns dias ele estava fora da UTI, de volta para Deus, de volta para a vida. Sabe, queridos, esta palavra tem poder, tem um poder sobrenatural. Ele penetra onde ninguém penetra, ele faz o que ninguém faz, ele opera o que ninguém opera, porque quem está por trás desta palavra é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Senhor de todas as portas, que abre a porta e ninguém fecha, que fecha a porta e ninguém abre. O Deus de todas as curas. Os médicos tratam e passam remédio, mas quem cura é Deus. O Deus de todos os milagres. A palavra dele tem poder. Beto voltou para a vida. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.